Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. O tema de nossa conversa de hoje é um tema importante para os dias em que estamos vivendo e que também vive inculcado na mente de muitas pessoas a respeito de quais são os sinais a respeito da volta de Jesus. E a palavra de Deus nos traz detalhes importantes a respeito desse evento maravilhoso, a respeito também da importância de nós estarmos aptos e preparados e vigilantes para encontrar o nosso maravilhoso Deus nas nuvens do céu. A palavra de Deus nos fala a respeito de sua promessa, a promessa da volta de Jesus sendo como uma promessa fiel e firme e digna de atenção e também digna de vigilância. A palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 14, verso 1 a 3, nos fala um pouquinho mais a respeito dessa volta maravilhosa de Jesus e também da sua promessa para os dias em que estamos vivendo. A palavra de Deus nos diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esse texto da palavra de Deus nos fala da importância de confiarmos firmemente como sendo essa promessa de Jesus a única esperança para a raça humana. A palavra de Jesus também, através desse texto, nos mostra o grande desejo de Jesus em estar novamente conosco para nunca mais se separar de nós. Por isso diz, olha, vou vos preparar um lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Olha só o que diz a palavra de Deus a respeito dos sinais nos dias em que estamos vivendo. A palavra de Deus nos fala, no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 7, as seguintes maravilhosas palavras: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Essa é uma das grandes características que antecedem a volta de Jesus. A palavra de Deus fala sobre pestes, sobre terremotos, sobre guerras e guerras, rumores de guerras, não é mesmo? Recentemente enfrentamos uma grande pandemia no qual o mundo jamais viu, não é mesmo? E muitas pessoas perderam a sua vida devido a não existir remédio para combater essa enfermidade de uma forma imediata. A palavra de Deus nos fala que o mundo todo passou por uma grande tribulação devido a essa grande enfermidade que assolou não só o Brasil, mas também pessoas ao redor do globo. A palavra de Deus nos fala a respeito desses sinais, a respeito da volta de Jesus. Esses sinais esses que apontam a respeito da volta de Jesus. A palavra de Deus fala sobre guerras e rumores de guerras. Será que ao ligarmos as televisões, ao ligar nossos computadores, ao usar nossos smartphones, não vemos isso nos vídeos e mais vídeos, não é mesmo? Falando a respeito de um país que enfrenta o outro, os Estados Unidos enfrentando o Iraque, enfrentando a Palestina para defender Israel, o Brasil passando uma crise institucional com os Estados Unidos, não é mesmo? Nós vemos falar de guerras, rumores de guerras, todos os dias, não é mesmo? Então esses são alguns sinais claros a respeito da volta de Jesus. A palavra de Deus ainda também nos fala a respeito de sinais no tempo. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 21, no verso 25 e o verso 26. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas e na terra, angústia nas nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Nos dias em que vivemos, e nos dias da palavra de Deus no livro de Lucas, é que as pessoas andam aterrorizadas, não é mesmo? As pessoas andam curiosas e ansiosas a respeito do que sucederá na volta de Cristo, não é mesmo? As pessoas falam, a palavra de Deus fala que as pessoas vivem aterrorizadas porque não sabem o que virá no futuro, não é mesmo? A palavra de Deus também nos fala a respeito do sinal no sol e da lua. Nós temos o escurecimento do sol e da lua, não é mesmo? Nós temos o famoso dia 19 de maio de 1780, onde o sol se escureceu, né? E ficou escuro como um saco de silício. Nós temos também a queda das estrelas, no mesmo dia 3 de novembro de 1833, onde o céu pessoas contemplaram uma grande chuva de estrela que durou aproximadamente 3 horas, não é mesmo? Então a palavra de Deus nos fala a respeito desses grandes sinais descritos na palavra de Deus,
a respeito do tempo do fim. A palavra de Deus nos fala da importância de estarmos vigilantes e atentos aos grandes sinais descritos na palavra de Deus. A palavra de Deus também nos fala não só sinais no tempo, sinais também no sol e na lua, mas a palavra de Deus nos fala a respeito dos sinais também descritos nas pessoas. A sociedade também vai estar de um jeito diferente perante a volta de Jesus. A palavra de Deus, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5, nós encontramos as seguintes maravilhosas palavras de como estarão as pessoas nos dias ante a volta de Jesus. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos e soberbos, e haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos e soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, homens ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores e incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais inimigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afaste-te. Olha o que diz a palavra de Deus: como estarão os homens nos últimos dias? Avarentos, soberbos, amantes de si mesmos, vaidosos, caluniadores, pessoas briguentas, não é mesmo? Mais amantes dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. E a palavra de Deus nos fala deste afasta-te. Olha só, será que ao olharmos a sociedade hoje, como que a sociedade anda no mundo lá fora? Anda vaidoso, não é mesmo? As pessoas estão preocupadas em colocar silicone, estão preocupadas com a estética facial, estão preocupadas com o seu corpo físico, mas de fato a verdade é que as pessoas hoje no mundo lá fora vão à academia, malham os corpos, malham tudo, modificam tudo, mas esquecem de malhar a mente, não é mesmo? De ter uma mente com um propósito inabalável. A palavra de Deus fala que essa é uma das grandes características das pessoas que vivem no mundo lá fora. Pessoas que se perderam no mundo e que estão vivendo. A palavra de Deus fala de pessoas que vivem sem nenhum tipo de esperança, sem nenhum propósito para o amanhã. Apenas vivem um dia após o outro, sem se preocupar com o amanhã. A palavra de Deus também destaca a respeito dos tempos trabalhosos. Talvez esteja falando com alguém neste momento que está cansado de trabalhar a semana inteira e está cansado de após tantas lutas e parece que ela não tem fim, não é mesmo? Então a palavra de Deus fala que este também é um sinal a respeito da volta de Jesus. Talvez você tenha acordado 3, 4 horas da manhã, assim como eu, e agora olha no seu relógio, talvez o horário que você está assistindo já é meio-dia, já é 11 horas, já é 3 horas da manhã, já é meia-noite, não é mesmo? O fato é que o tempo tem passado depressa, não é mesmo? A palavra de Deus nos fala que este também é um grande sinal a respeito da volta de Jesus. A palavra de Deus nos fala a respeito de uma geração no qual vivemos hoje. Olha só o que diz este pensamento. Vivemos em uma geração marcada pelo egoísmo, violência, imoralidade e desprezo pelas coisas de Deus. A palavra de Deus nos fala que de fato essa é uma das grandes características dos dias que estamos vivendo. As pessoas têm tido no seu coração o desejo cada vez menos de ouvir a respeito da palavra de Deus. Se você entrega um folhetinho, a pessoa fala, não quero, muito obrigado, e passa direto. Alguns até pegam e jogam no chão, não é mesmo? A palavra de Deus nos fala desse tipo de pessoas que vivem nos dias em que vivemos hoje. A palavra de Deus fala que essas pessoas se lamentarão grandemente, porque não vai chegar um momento, perto da volta de Jesus, que elas vão correr desesperadamente de um lado para o outro, buscando a palavra de Deus, mas a palavra de Deus fala que elas não a encontrarão. E se encontrar alguma Bíblia, algum livro, ela não vai surtir o mesmo efeito que ela surtiria hoje. Porque a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se faz presente em nossos dias, convertendo os corações dos pais aos filhos, levando-os até Jesus, não é mesmo? Para conhecer o grande sacrifício e o grande plano de Jesus para a vida de cada um de nós. A palavra de Deus nos fala da importância de estarmos atentos a esses sinais descritos na palavra de Deus. A palavra de Deus também nos fala que haverá sinais também na religião. Olha só que interessante, até nisso o diabo tem um dedinho no meio, e se não tiver o corpo inteiro também é de suspeitar, não é mesmo?
A palavra de Deus de Mateus, no capítulo 24, no verso 11 e verso 12, encontramos as seguintes maravilhosas palavras. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Será que essa é uma realidade nos dias que estamos vivendo? Olha só, e surgirão muitos falsos profetas. Ao ligarmos a televisão, ao acessarmos a internet, nossos smartphones, é possível ver pessoas que pregam o evangelho também, mas pregam um evangelho falso, um evangelho cheio de falsas promessas, não é mesmo? Se você doar 100 mil aqui, você vai ganhar 1 milhão amanhã. A grande teoria da prosperidade, não é mesmo? Mas Jesus que é bom nada. Então a palavra de Deus fala a respeito de nós estarmos vigilantes, a respeito de falsos profetas, falsos cristos que irão dizer ser grandes pregadores do evangelho. Mas por trás existe um grande interesse que é ganhar dinheiro das pessoas e aparentemente trazer um pouquinho de paz para aquelas pessoas errantes e sofredoras. Mas a palavra de Deus fala da importância de estarmos atentos ao que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, o verso 3, verso 4, encontramos as seguintes maravilhosas palavras. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A palavra de Deus nos fala que já não basta você estar passando dificuldades, problemas e aflições, e agora o que o diabo faz por meio de pessoas? Ele induz pessoas a chegar até você para te desanimar, é claro, e dizer, olha onde está a promessa da volta de Jesus, desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem igual. Olha só que interessante, olha só, então surgirão pessoas que serão pessoas descrentes, pessoas que já não acreditam em nada e terão mais um propósito envolvidos pelo espírito do diabo, que é desanimar você também, a desistir também desse grande evento maravilhoso que é a respeito da volta de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem iguais desde a criação. Olha só, já não basta você estar passando dificuldades, já não basta você estar vivendo uma grande certeza, não é mesmo? Porque você não sabe se você está salvo ou não, né? Mas a palavra de Deus fala que Satanás agora vai induzir pessoas estas que vão levar a dúvida e incerteza. Pessoas que não vão acrescentar nada no seu saber e que ainda vão querer colocar dúvida no que você já sabe. A palavra de Deus fala das grandes artimanhas do diabo nos dias em que estamos vivendo. A palavra de Deus também nos fala, meus amados irmãos, da importância do evangelho ser pregado em todo o mundo. A palavra de Deus, no livro de Mateus 24, verso 14, nos traz as seguintes maravilhosas palavras. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Uma das coisas que é necessário ser feita antes da volta de Jesus é a pregação do evangelho, não só ao seu pai, à sua mãe, mas também a todas as nações ao redor do globo. Todas as pessoas precisam saber a respeito da grande volta de Jesus, e a palavra de Deus fala que então será o fim. Essa é uma das grandes características que antecedem a volta de Jesus. A pregação do evangelho a todo mundo. A palavra de Deus fala que apesar da apostasia, a palavra de Deus será anunciada em todas as nações antes do fim. Todas as pessoas irão ouvir a respeito da volta de Jesus, para que naquele grande dia não possam dizer, olha, eu nunca ouvi falar a respeito de Jesus. Agora imagine você que está ouvindo essa mensagem nesta manhã, você ser uma pessoa que vive do evangelho há mais de 40 anos, que prega o evangelho, que vai à igreja há mais de 40 anos, chegar naquele grande dia, naquele grande maravilhoso dia, e chegar a Jesus e falar, olha, Senhor, eu trabalhei pelo Senhor 40 anos. E Jesus olhar para você e dizer, olha, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Que grande sentimento de tristeza será, não é mesmo? Porque viveram um evangelho falso, um evangelho mentiroso perante as pessoas. Pessoas de boa aparência, de bons ternos, boas roupas, mas por trás eram pessoas sujas, podres, imundas, e não viveram de fato o verdadeiro evangelho no qual Jesus desejava que você vivesse.
A palavra de Deus fala também da importância de não estarmos vivendo um falso evangelho, uma falsa pregação do evangelho, uma falsa moralidade perante as pessoas e perante o mundo. A palavra de Deus também nos fala o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1, a respeito de um tempo de angústia sem igual, um tempo de angústia jamais visto pela raça humana. A palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1, nos traz as seguintes maravilhosas palavras. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia no qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. A palavra de Deus fala que naquele grande dia, antes daquele grande dia, irá vir um tempo difícil sobre toda a raça humana. E a palavra de Deus fala que só subsistirá esses dias difíceis, trabalhosos, de grande provação, aquela pessoa que ter o seu nome escrito no livro da vida. A palavra de Deus fala, bem-aventurado aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Gostaria você de ter o seu nome escrito no livro da vida, para que naquele grande dia possa você ser mais do que vitorioso, passar por todas as dificuldades, por todas as provas, por meio da força vinda dos céus. A palavra de Deus nos fala da importância de estarmos vigilantes, da importância de estarmos com a vida baseada na palavra de Deus, para que possamos não ser enganados pelas armadilhas do diabo. A palavra de Deus fala que ele vai nos encher com enxurradas de dificuldades, dúvidas, incertezas, problemas e mais problemas, levando-nos até muitos a acreditarem que estão de fato nos caminhos errados, que não vale a pena permanecer nas fileiras de Cristo. Mas a palavra de Deus fala que aquele que estiver o nome escrito no livro da vida será feito mais do que vencedor naquele grande dia de dificuldade. Não será esquecido, o barco pode até balançar, mas ele não vai virar. Essa é uma das promessas feitas pelo próprio Jesus a todos aqueles que aceitarem as palavras fiéis que estão antecedendo a volta de Cristo. A palavra de Deus ainda nos fala a respeito da volta gloriosa de Cristo. A palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 30 até o verso 31, nos traz as seguintes maravilhosas palavras. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha só, então não importa que a dificuldade venha até você, não importa o deserto que você irá passar a atravessar, a palavra de Deus fala que mesmo que você perca aquilo que é de mais valioso que é a sua vida, naquele grande dia, o Senhor virá com grande poder e grande glória nas nuvens dos céus, e anjos do Senhor juntarão pessoas de uma extremidade a outra extremidade da terra, e os juntarão e os levarão até os ares para encontrar com o Senhor. Olha só o que diz a palavra de Deus, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, não é mesmo? Então mesmo que você perca sua vida, você vai tê-la de volta, vai encontrá-la novamente. Vai ressuscitar e juntamente com aqueles que ficaram vivos, serão arrebatados às nuvens dos céus para encontrar o seu Senhor. Olha que promessa maravilhosa que nos traz esperança e vida. Ao olharmos para o mundo lá fora, é possível ver pessoas que vivem sem esperança, pessoas que vivem a cada dia mais esperando somente o dia de morrer, porque ainda não viram falar a respeito dessa grande promessa feita pelo próprio Jesus a respeito da sua segunda maravilhosa vinda. A palavra de Deus ainda nos fala um pouquinho mais a respeito desse evento glorioso, através do que está escrito na palavra de Deus, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16 e o verso 17, onde nós encontramos as seguintes maravilhosas palavras. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa promessa de Deus nos fala que nós nunca mais nos iremos nos separar devido ao pecado, porque o pecado não vai existir mais, a morte não irá existir mais, a morte não irá cauterizar a mente de muitas pessoas, a saudade não existirá mais, porque tudo foi vencido na morte, e naquele grande dia tudo agora será passado.
Que nosso maravilhoso Deus possa ser tua sombra e a tua direita em todos os teus caminhos. Que essas palavras registradas na palavra de Deus possam ficar selados em seu coração, para que você possa estar apto para aquele grande dia encontrar o Senhor nas nuvens do céu. Esse é meu desejo, minha oração para mim e para todos nesta manhã. Que nosso maravilhoso Deus possa ser tua sombra e a tua direita em todos os teus caminhos.